Iniciando. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui, vamos falar de várias coisas. Oi, pessoal, iniciando. Meu nome é Arthur Carvalho. Vamos falar sobre várias coisas, dentre elas, ciência da computação, inteligência artificial, data science. 3 coisas totalmente relacionadas, né? Que é a nossa área, a minha área de atuação. Já estou nessa área há 20 anos e vamos conversar um pouco, compartilhar algumas coisas sobre isso, né? A primeira coisa que a gente deve olhar é para o nosso cenário de mercado, o cenário econômico, o cenário que nos cerca, né? Eu comecei nessa área há muito tempo, né? Eu tenho 40 anos e meu primeiro contato com computação foi ainda na adolescência, no começo da minha adolescência, né? E, obviamente, era um contato aí bem modesto, também não tinha tanto acesso. E aí comecei a aprender algumas coisas, depois comecei a programar. Tive a oportunidade de entrar na universidade cedo, e entrei na universidade com 16 anos. E aí comecei a aprender alguma coisa mais relevante. Mas vamos lá. Eu tive essa oportunidade de começar cedo, e eu sempre fui apaixonado por ensino. Meus pais são professores, e eu sempre coloquei na cabeça uma verdade, que a gente pode aprender o que a gente quiser, desde que a gente tenha método. Isso daí é verdade, porque muitas coisas que a gente acha difícil, quando a gente encontra um método, transforma aquela dificuldade em facilidade. Isso daí é fato, cada um pode associar aí com as suas experiências, da sua história. Inteligência artificial, data science, computação, programação, é exatamente a mesma coisa. Se você tiver método, você transforma aquela sua dificuldade em facilidade. Você vai transformar o que é difícil em uma forma fácil. E isso daí é uma obsessão minha, né? Eu sempre tive isso daí, sou apaixonado pela área, então sempre pesquisei por isso. Uma outra coisa também que é importante é que eu cresci escutando da minha mãe dizendo: essa área é a área do futuro. E eu dizia: pô, que futuro é esse que nunca chega? Que futuro é esse que nunca chega? Mas parece que esse futuro chegou. E, inclusive, conversando com alguns amigos que trabalham na área, alguns que têm empresa, outros que são professores de universidades, eles comentam assim: parece que o maior gestor de TI da história foi o Covid-19. Porque a gente nunca viu um avanço tão rápido depois da Covid, né? Nunca faltou emprego na nossa área. A nossa área sempre teve demanda. Mas depois da Covid-19, né, praticamente a gente pode se considerar que está no mundo pós-pandemia, essa demanda aumentou aí de forma exponencial. Então, basta que você tenha algum conhecimento, curiosidade, vontade, com pouco esforço, você consegue ser contratado. Isso daí é a lei do mercado, é demanda e oferta, né? Apesar da gente estar num país que oscila de 12% a 14% de desemprego, as vagas de TI no Brasil e no mundo estão em aberto. Um estudo do MIT, estudo de Stanford, estudo da Oxford, estimam que quase 800 mil vagas serão abertas nos próximos 3 anos. E o que é que vai acontecer? Existe muita demanda reprimida, existe investimento, inclusive, em ferramentas que são low-code, no-code, para tentar suprir a demanda, a falta de oferta, né, de profissionais da área. Obviamente, isso daí influi no preço, né? Se existe muita demanda e pouca oferta, quem tem oferta sobe o preço. Ou seja, no nosso caso, sobe os nossos salários. A gente nunca imaginou, pelo menos eu, quando comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi em 2002, emprego profissional, a gente tinha um salário modesto, né? A gente tinha um salário modesto. E hoje, um profissional sênior consegue ter um salário bem interessante, né? E se trabalhar para fora do país, aí você pode ter um salário extremamente
extremamente interessante até para quem não é da área de TI. De repente você consegue, e não é tão raro assim, você ter profissionais de TI ganhando o salário de juízes. Por exemplo, já tive aluno que está recebendo um salário de US$ 7.000 para trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos. Ou seja, de R$ 35.000, porém tem imposto, então enfim. Mas é um salário bem interessante, muito mais do que muitos profissionais de áreas nobres assim. Bem, essa é a nossa realidade. E o que é que tem a ver computação, programação com data science? A computação, data science, inteligência artificial tem uma origem bem parecida, né? Na verdade, elas bebem do mesmo, elas têm a mesma origem. Na verdade, a computação, o pai da computação é Alan Turing, né? E ele também é tido como o pai da IA. Inclusive, existe um prêmio que tem o nome dele, né? O Turing Award, que seria o Nobel da nossa área. Esse prêmio, né? Esse prêmio daí é o maior prêmio da nossa área. E o que é que tem a ver com computação, né? A nossa área nasceu para resolver problemas. A computação praticamente surgiu com a máquina de Turing e ele tinha a filosofia de que a gente teria uma máquina universal. E essa máquina universal existe. É esse computador, é esse celular. São máquinas universais que rodam programas e esses programas fazem basicamente o que a gente quiser. Com a década de 90, né, basicamente 91 surgiu a internet, 89, 91 com Tim Berners-Lee, né, houve uma explosão de informação, né, e também teve um aumento de poder computacional. Então, coisas que eram impossíveis de se pensar, começaram a surgir, né? E aí teve uma explosão de computação, de coisas na internet, uma explosão de informação muito grande. Hoje em dia, a gente consegue ter muitas informações geradas de forma automaticamente, principalmente nas redes sociais. E aí tem uma outra coisa, né? O poder computacional também influi, né? A gente viveu o que a literatura chama de inverno, o inverno da IA, que foi basicamente da, da década de 50, basicamente, da década de 50 até a década. Desculpem, pessoal. Então, tivemos esse inverno que foi basicamente da década de 50, né? Década de 50, basicamente não existia IA, surgia a computação com Turing, né? Na guerra e pós-guerra. Na década de 70 começaram a ter aquelas primeiras pesquisas relevantes, e aí começaram a surgir alguns artigos, algumas técnicas, e aí basicamente surgiu a IA com vários algoritmos de classificação, algoritmos que conhecemos hoje. E esse inverno, ele foi até praticamente a década passada. O período de 2010 a 2020 aí teve um avanço absurdo. Basicamente, como se a IA tivesse congelado e teve uma grande explosão. Essa grande explosão veio do poder computacional. Uma outra coisa que também coincide com essa área é os avanços de Deep Learning, né? A competição em MateNet, que foi muito relevante, né? Fez muito barulho. Basicamente, nessa década aí, coisas que eram impossíveis de ser feitas passaram a poder ser feitas com placas de vídeo e computadores como os que a gente tem, como os computadores gamers, né? Poderíamos fazer, por exemplo, reconhecimento de imagens usando redes convolucionais, usando técnicas bem avançadas. E surgiu também muitas bibliotecas, muitos frameworks que deixavam essa complexidade simples. Por exemplo, se você construir uma rede neural, é uma coisa extremamente complicada. Se você conseguir construir uma rede neural com uma arquitetura mais rebuscada ainda e com várias camadas, era uma coisa impensável. E hoje em dia conseguimos fazer isso com poucas linhas de código, utilizando frameworks modernos como PyTorch ou TensorFlow.
Vamos lá, vamos tentar contextualizar um pouco para a gente trazer para o mundo real, no mundo de hoje, e vamos pensar em quem tem vontade de entrar nessa área e tem apenas vontade, mas não tem conhecimento prévio. Bem, nesse cenário, o que é que a gente vê? Existe todas as empresas do mundo estão investindo em tecnologia, todas as empresas do mundo estão investindo em ciência da informação e data science, inteligência artificial. Então, de data science é uma grande área, né? Onde dentro da ciência de dados a gente pode colocar tudo aquilo que trabalha com dados. Informação, inteligência artificial, engenharia de dados e todas as outras áreas afins. Existe uma cultura sendo criada e disseminada, que é a cultura data-driven. As empresas perceberam que dados é o melhor ativo das empresas. Eu lembro da minha primeira aula no curso de Ciência da Computação, que foi em 2010, quando eu dei a minha primeira aula, foi na cadeira de Sistemas de Informação, e a gente já falava isso, né? Dado é o maior ativo que uma empresa tem. E nessa época, 2010, a gente citava muito o Google, que já era um gigante na época, né? E hoje a gente chama o dado de ouro, ouro branco, petróleo, cada um coloca um nome bonito para tentar enfatizar esse valor desse dado. Mas vamos lá. Qual é a demanda que temos hoje? Hoje em dia, existem milhares de dados sendo gerados em qualquer empresa. Todas as empresas hoje estão informatizadas ou estão investindo maciçamente na informatização. Essas empresas, elas geram muita informação, ou melhor, muito dado. Dado e informação tem uma diferença importante. Dado é uma informação de forma desorganizada, é um dado, né? Alguma coisa que está lá gravada dentro do arquivo e tal. Mas se você pega esse dado e organiza, cruza, trata e consegue pegar desse dado e gerar informações, gráficos, dizer o que é que está acontecendo, aí esse dado vira informação. Então, basicamente, o dado é o dado bruto, e quando esse dado passa a ser tratado e passa a ter alguma importância, esse dado vira informação. As empresas começaram a investir em informação, em pegar dado e transformar dados em informação. A realidade das empresas as empresas possuem vários sistemas, muitas vezes os sistemas não são bons, muitas informações hoje estão por fora dos sistemas, de forma analógica, planilhas eletrônicas e tal, e muitas informações de conhecimento estão de forma pública, na internet, e as empresas que têm mais criatividade conseguem gerar valor a partir disso daí. Por exemplo, é possível olhar dados históricos de compra e venda, dados do mercado e fazer certas previsões que vão ser estratégicas para tomada de decisão da empresa, de uma empresa. Bem, dentro dessa área de dados existem vários papéis. Existe um ciclo de vida, né? E o primeiro, vamos pensar assim, o ciclo de vida do dado, né, de um projeto de dados, ele começa com a fase de ingestão de dados. Né? Imagine que tem uma empresa, em um determinado cenário, essa empresa gera muito dado, informações que estão em vários bancos de dados, em vários documentos, em várias planilhas, em sites na internet. E essa empresa, ela precisa tomar decisões. O que é que pode ser feito? Né? Primeiro, essas informações elas têm que ser coletadas. E para isso, existe um profissional que é chamado de engenheiro de dados. Esse engenheiro de dados, ele prepara toda a estratégia de coleta e de ingestão de dados, onde esses dados serão armazenados de forma automática. Esses dados, temos que pensar em vários problemas, por exemplo, quanto de dados a gente irá coletar, com qual frequência esses dados
serão armazenados? Como que esses dados serão armazenados? Existe dado que precisa ser tratado? Por exemplo, existem registros duplicados? Enfim, esse profissional ele precisa saber, obviamente, manipular dados. Ele precisa saber manipular dados. É importante que ele tenha uma habilidade de programação, porque todas essas tarefas que ele irá fazer será por meio de programação. Hoje em dia, um conhecimento também vital imagino eu que para todas as áreas, mas para esse profissional daí também é muito importante, que é o conhecimento de DevOps, conhecimento de cloud, porque hoje em dia a tendência de infraestrutura das empresas é ser infraestrutura em nuvem. A infraestrutura em data center on-premise, como chamamos, isso aí é uma coisa do passado. Hoje em dia, a gente se preocupa com o negócio e contratamos uma infraestrutura em uma nuvem da nossa preferência. Uma Amazon, a Azure ou o Google, que são as maiores, ou outras, né? Mas essas três são as maiores, as que dominam o mercado atualmente. Esse profissional, ele não precisa ter tanta base matemática, tanta base de estatística. É desejável, óbvio, quanto mais completo, melhor para a carreira de qualquer profissional, mas ele não precisa ter essa base tão forte de matemática ou estatística. Por quê? Porque o principal papel, a principal entrega que ele tem é pegar dados, obter esses dados, manipular dados e gravar esses dados em uma estrutura que seja amigável, uma estrutura que atenda os objetivos do projeto. É também responsabilidade desse profissional pensar e projetar essa estrutura junto com o time. Essa estrutura, geralmente, a gente escuta falar sobre Data Warehouse, sobre Data Lake House, enfim, são opções de estrutura onde esses dados vão ser armazenados para que as fases posteriores, né, os outros profissionais continuem o trabalho e agreguem valor para o time. Né? Após essa fase, né, de ingestão de dados e preparação de dados, essa fase de engenharia que é feita por esse profissional, vem um outro profissional que é o analista de dados. Esse analista de dados ele também tem uma demanda muito grande no mercado, porque imagina que a dor das empresas, a principal dor das empresas, ou talvez a dor primária, é o que é que está acontecendo no meu negócio? Quais são as perguntas relevantes? Quais são os principais insights que temos? Né? E esse profissional ele vai olhar para esses dados e vai fazer as melhores perguntas, né? Ele vai levantar as melhores hipóteses em cima desses dados. Ele vai dizer qual o padrão, acredita que esse determinado padrão acontece, baseado no movimento dos últimos anos. O próximo Natal vai ter um aumento de entre 15% e 20% das vendas. Baseado na economia desse ano, baseado na curva que estamos tendo de vendas, esse movimento vai ser 5% menor do que o ano passado. É interessante fazer tal pedido de determinado suprimento no estoque, porque é esperado que esse aumento aconteça. E a gente não pode perder essa oportunidade. De repente, fazer a compra certa, no momento certo, vai maximizar o lucro. Isso daí são perguntas, são questionamentos que o analista de dados vai fazer. Esse profissional, ele precisa manipular dados, ele geralmente vai trabalhar com ferramentas de visualização, porque ele tem que fazer essa análise, ele tem que apresentar essa análise para a autogestão. Então, tem algumas ferramentas que são bem comuns, né? E não necessariamente ele precisa trabalhar com todas, mas ele vai trabalhar com Power BI, com Tableau ou com Data Studio, talvez as principais ferramentas, ou até mesmo Excel também, né, para poder pegar esses dados e fazer análises.
É importante, sim, esse profissional, se ele tiver um bom conhecimento de estatística, que é altamente desejável, ele vai conseguir fazer análises melhores. Ele vai conseguir identificar determinados comportamentos, esses dados, porque essa base matemática e estatística vai possibilitar isso a ele, né? E tem o profissional que a gente chama de data scientist, né? O cientista de dados. Essa profissão aí que, segundo algumas pesquisas, a Harvard Business School, né, em 2000, ela lançou um artigo dizendo que essa era a profissão mais sexy do século. E foi um hype muito grande, e esse hype ainda está alto, né? Existe muita gente querendo atuar nessa área, e muita gente quer aprender essa área. O data science, o cientista de dados, é o profissional, vamos dizer assim, chave dessa área. É o profissional que leva o nome da área, né? A área é ciência de dados e o profissional é o cientista de dados. Esse cientista de dados, ele faz o que o analista de dados faz, mas ele está focado principalmente em outras coisas. Ele vai focar em modelos. Ele vai focar em modelos para poder tomar algumas decisões, tentar fazer algumas predições. Ele vai tentar fazer algumas predições. Por exemplo, é esperado que tenha um aumento de vendas no Natal, mas, de acordo com o nosso histórico de venda, o número de celulares não vai aumentar. O número de roupas e outros eletrodomésticos, sim, mas o número de celulares não vai aumentar. Por quê? Porque foi encontrado algum determinado padrão nos dados. O analista já está apontando isso. Quanto que vai aumentar os outros itens e quanto que vai diminuir os itens de telefone? Bem, aí já é uma pergunta aí quantitativa. É possível fazer essa estimativa? Bem, é possível, sim. Muitas vezes isso é possível. E o cientista de dados irá fazer modelos para tentar fazer essas predições. Então, muita gente acha o analista de dados, o cientista de dados, como um alquimista, né? Como aquele cara que faz mágica. Mas, na verdade, essas predições aí são todas elas baseadas em matemática e estatística e vários algoritmos também que envolvem matemática, estatística e computação para poder fazer essas predições. Bem, acho que um outro profissional bem relevante e talvez até raro, mas que costuma ser muito bem pago, principalmente lá fora, é o Machine Learning Engineer. Machine Learning Engineer é o profissional que ele foca única e exclusivamente em construir modelos de aprendizado. Ele tenta automatizar esse aprendizado, né? Ele tenta automatizar esse aprendizado para que, vamos dizer assim, as aplicações tenham realmente inteligência artificial. Inteligência artificial é a capacidade de aprender sozinho, né? Baseado em algum comportamento, a minha aplicação sem programação vai aprender com esses dados e vai possibilitar tomar algumas decisões. Então, talvez o Machine Learning Engineer consiga fazer detecções de fraudes de cartões de crédito e, baseado no histórico, ele consiga fazer melhorias nesse modelo, né? Ele consiga construir modelos para novas situações, ele consiga misturar técnicas para poder ter os melhores resultados. Então, o Machine Learning Engineer é um profissional, vamos dizer assim, raro, porém cobiçado, né? Principalmente lá fora. Então, temos esses quatro papéis. Então, vamos tentar fazer um projeto de forma bem simples, de ponta a ponta, pensando no ciclo de vida inteiro dos dados, né? Então, a primeira ideia que eu trouxe aqui foi, né, tem várias áreas, muitas áreas interessantes, mas uma área, eu também não quero fazer nenhum projeto com um dataset fixo. Não porque seja ruim, são ótimos os datasets, né? Por exemplo,
tem vários datasets que são maravilhosos do Kaggle, inclusive são datasets que várias cadeiras de várias universidades utilizam para dar exemplos de algoritmos de aprendizagem de máquina. Mas vamos pensar em situações reais, né? Então, é perfeitamente útil os datasets que já estão prontos, mas esses daí vocês vão encontrar de forma muito fácil aí na internet alguém explicando eles, né? Então, vamos fazer um dataset do zero. E aí, penso da seguinte forma. Pensei em algumas situações, problemas aqui. Uma das situações que eu pensei foi: vamos tentar coletar dados de imóveis. Então, existem vários sites. Isso daqui é uma demanda que é muito comum em sites como o Upwork, o Workana. Existem várias pessoas, várias empresas que fazem freelance para fazer scraping de dados, capturar esses dados, fazer base. E geralmente depois eles pegam esses dados, são coletados e outros profissionais fazem algum trabalho nesses dados para poder fazer as predições, fazer as análises, né? Às vezes o trabalho pode ser de ponta a ponta. Mas então vamos lá. Tem os Zap Imóveis, tem Viva Imóveis, Viva Real, existem vários sites. Existem sites também no exterior, mas eu escolhi esse aqui, depois podemos fazer qualquer um outro. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos fazer uma procura de imóveis para alugar. Vamos pensar em todos os tipos de imóveis e vamos pensar numa região, num bairro, cidade. E eu vou colocar aqui o Morumbi. Morumbi, São Paulo. Então tá aqui, imóveis para alugar no Morumbi. Foram encontrados 900, quase 1 milhão de imóveis para alugar, né? Para alugar. E esses imóveis estão aqui com preço, tem valor do condomínio, IPTU, tem a rua, tem algumas metragens. Então, poderíamos fazer uma base com esses dados, que seria talvez até parecido com a base, por exemplo, daquele problema Boston House ou House of California, que são datasets conhecidos, né, de problemas que estão lá no Kaggle. Mas vamos fazer com dados reais, né? Inclusive, depois vocês podem pegar esse código e rodar na máquina de vocês. Se vocês rodarem em um dia diferente, com certeza vocês vão ter valores diferentes do meu aqui. Mas vamos lá. Vamos tentar coletar aqui pelo menos, sei lá, talvez 1.000 imóveis, né? Acredito que esse 1 milhão de imóveis aqui não são todos desse mesmo bairro. Acredito que ele começa a pegar as adjacências. Mas vamos lá, como é que faríamos? Existem várias formas da gente fazer essa coleta. Existem várias ferramentas. E a primeira ferramenta que a gente vai pensar aqui em usar é o Selenium. Então, vamos lá, vamos pensar em Python, né? Tem aqui uma classe aqui que é um código script, que é o main. Não vou pensar em orientação a objeto, primeiro vamos fazer ela de forma simples e depois a gente faz o refactor. Então, vou aumentar a fonte aqui para vocês verem. Então, primeiro, antes de tudo, vamos usar Python. Vamos usar Python para fazer essas coletas. E depois e usando Python, vamos usar o pip, que é o comando aqui para fazer gerenciador de pacotes. Então vamos instalar o Selenium e já está com o Selenium instalado aqui na máquina. Uma coisa que é muito importante, eu gosto bastante, é de fazer pip freeze, que seria congelar, né?
esse comando pip freeze ele vai dizer quais são as libs que estão no meu ambiente. Vejam só, eu dei apenas um único install, que foi o de Selenium, mas ele trouxe várias outras dependências. Ele listou aqui. Eu gosto de fazer isso aqui. Vou botar uma setinha, maior que, e escrever aqui requirements.txt. Ele simplesmente criou o arquivo requirements.txt aqui com todos os arquivos com todas as libs que ele baixou. Eu digitei apenas Selenium, mas ele baixou todas essas outras aqui para a tabela. Ok, agora que eu tenho Selenium, eu posso fazer aqui from Selenium import Selenium. E vamos fazer aqui, vamos corrigir. From Selenium import WebDriver. Então importei esse cara chamado WebDriver. Esse WebDriver ele é o meu, esse WebDriver é a classe que permite que eu controle meu navegador. E aqui eu já tenho aqui, ó, posso controlar um Chrome, um Firefox, posso controlar um Safari, posso controlar outros navegadores aqui também, mas os principais, Chrome, Firefox e Safari. O Internet Explorer, o Edge, controlo para basicamente qualquer navegador. Então eu vou controlar um Chrome. E uma coisa, para que isso daqui funcione, eu tenho que baixar um arquivo que a gente chama de Chrome Driver. Ou se for Firefox, eu tenho que baixar o Firefox Driver, que ele tem um determinado nome, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que o nome dele é Marionette. Enfim, vocês vão ter que baixar o driver do navegador que vocês quiserem, da preferência de vocês. Então eu já tenho aqui, mas caso vocês queiram fazer, é dessa forma. Chrome Drive Download. E aqui eu tenho o arquivo que eu quero e eu preciso baixar o arquivo da versão do meu navegador. O meu navegador, ele é a versão 1.5. Então eu tenho que baixar a versão correta para que eu possa controlar ele. Nesse caso aqui eu já baixei, já estou perdendo tempo, e coloquei esse arquivo aqui na raiz do meu projeto. Então, Chrome Drive, executable path, eu vou botar aqui Chrome Drive. Então, teoricamente, eu tenho meu navegador aqui, Driver, Get. Então, vou navegar em uma URL. E a URL que eu quero é a URL, vou criar uma variável. A variável que eu vou criar vai ser uma variável chamada site. E vamos Zap Imóveis. Então vamos abrir o nosso site. Vamos importar também uma outra biblioteca que vai ser sempre necessária, a biblioteca Time, quando a gente trabalha com Selenium. A gente sempre tem que fazer alguns delays. E vou fazer aqui driver kit. Então o que é que esse código faz? Ele abre o navegador, entra no site, espera 5 segundos e fecha o navegador. Vamos ver se esse código vai funcionar. Python main.py
E parece que o código funcionou. Vamos ver se 5 segundos fechou o código. Ok. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Driver maximize window. Ele abre a janela e maximiza. Ele vai fechar a janela. Então, bem, eu já consigo controlar algumas coisas. Agora, o que eu quero fazer é que esse robozinho ele entre na janela, clique nesse botão, clique nesse outro, interaja aqui, digite o bairro que eu quero e aperte no botão buscar. Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos fazer isso. Para que a gente faça esse clique, a gente precisa, uma dica que facilita muito, é inspecionar os elementos. Eu achei meu botão, e uma coisa que facilita muito é clicar no botão aqui, copy. Então, tem várias coisas aqui, copiar elemento, seletor, e uma das coisas que facilita muito é XPath. XPath é vou mostrar para vocês, seria uma forma de localizar o elemento na página. Vou colocar aqui o XPath do botão alugar. Vou chamar aqui a variável de btn alugar. E vamos mostrar aqui o que é esse XPath. XPath é essa string aqui nesse formato que ele diz: capture o elemento que tem ID app, né? Procura o elemento que tem ID app e depois, descendo a árvore, tem um elemento de sessão, aí vai ter um outro elemento de sessão e ele vai ter vários, tem um 0, 1, 2, entre no primeiro, entre no segundo div, depois entre no primeiro div, depois no outro div, no form, então ele vai navegar na árvore da minha página e vai achar esse segundo botão aqui. Então, essa expressão que permite localizar o botão que eu quero na página é o XPath. Vamos dizer assim, é uma linguagem de consulta. Ela permite localizar elementos na página. Então, vamos fazer isso. Vamos precisar importar aqui outra coisa. Vamos importar aqui o Selenium como vamos importar o elemento by. E esse elemento by, ele vai ser muito útil para quê? Né? Agora, depois que eu maximizo a página, eu posso fazer aqui, driver, que é o meu navegador, find element. E aí eu tenho aqui por, então by, por XPath. Qual elemento que eu vou pegar? Qual o valor? O valor que eu vou pegar eu quero o btn alugar. Quero btn alugar. E eu quero pegar esse elemento e eu vou dar um clique nele. Então, acredito que isso daqui já deve funcionar. Vamos arriscar aqui também clicar nesse outro elemento. Vamos procurar aqui qual que seria ele. XPath seria, vou chamar aqui de btn tipo.
E depois desse btn tipo, vamos clicar nesse outro, que seria copy expert. Tá aqui, checkbox tipo. E agora nós podemos fazer o seguinte: driver find element seria basicamente a mesma coisa. Btn tipo e driver find by check tipo. Clique. E vamos testar isso daqui. Para testar aqui, vamos executar. Vamos ver se vai dar certo. Maximizou, clicou. Mas ele não clicou corretamente no elemento aqui, todos os imóveis. Tá. O terminal aqui travou. Vamos abrir outro. Então temos que pensar o que é que está acontecendo aqui com essa página. Uma outra coisa que pode acontecer é uma pausa. Então podemos dar. A primeira coisa que a gente tenta aqui é colocar uma pequena pausa. Para que esse código funcione. Muitas vezes, quando clica no botão, ele demora um tempo para que o outro apareça. Aqui é um robozinho que está controlando o meu código. E realmente era aquele delay ali que estava faltando. Então, funcionou. Agora eu quero que ele clique, que ele capture esse elemento. Input bairro. E vamos aproveitar aqui, quero o botão buscar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos testar aqui quando digitamos Morumbi. Quando digitamos e apertamos Enter, ele já faz a busca.
Mas não sei se ele traz Morumbi. Acredito que tem que digitar Morumbi e selecionar o primeiro. Então vamos fazer o seguinte. Agora que já fizemos isso, vamos dar um timer, sleep em um segundo. E vamos input bairro. Só que aqui não vamos dar um clique, aqui vamos dar um send keys. E vamos digitar Morumbi. E aqui vamos esperar ele carregar as opções. E agora sim, check bairro, time sleep 1 e btn buscar, clique. Agora vamos ver se ele vai fazer a nossa busca. Eu vou tirar esse tempo de espera, vou tirar esse kit. Bem, para quem mais já tem alguma experiência com Selenium, vocês sabem que a gente pode fazer isso de uma forma melhor. E eu vou mostrar essa forma melhor. Mas vamos fazer do comecinho mesmo e vamos fazer assim por enquanto. Depois a gente vai melhorar e depois a gente vai fazer esse robozinho trazer todo mundo, né? Uma boa massa de dados. O próximo passo, depois que fizermos isso, vamos terminar isso daqui amanhã, nós vamos armazenar esses dados e vamos falar brevemente como é que a gente faria isso daqui para que isso aqui virasse uma rotina, forma automática, orquestrada, né? Como é que a gente poderia, o que é que a gente poderia utilizar, né? Quais melhorias a gente poderia fazer. Já antecipando qual o próximo passo, né? Depois de terminarmos isso, vamos pegar esses dados que vão ser gerados, vamos analisar esses dados, seria o papel de um analista de dados, né? Ele vai levantar bons questionamentos, então a gente vai fazer uma análise exploratória. A gente vai usar, inclusive, o ambiente Colab, que é um ambiente muito utilizado para isso, né? O ambiente Colab, ou Jupyter, ou SageMaker, mas no nosso caso vamos fazer no Colab mesmo. E depois, baseado em algumas perguntas, no terceiro dia vamos fazer alguns modelos aí preditivos. Por exemplo, se a minha casa tivesse determinada característica, determinada metragem, determinado número de quartos, garagem, banheiro, qual seria o valor da minha casa se fosse nesse bairro ou em outro bairro, né? A gente pode precificar isso daí, inclusive a gente também pode classificar dizendo se uma casa está barata ou cara. Bem, depois que fizermos isso, obviamente a gente vai discutir quais são as melhorias que a gente vai fazer, porque afinal, em 3 dias, a gente não vai construir a solução ótima, a gente vai construir uma solução boa e a gente vai discutir quais são as melhorias que a gente pode fazer. E essas melhorias vocês podem executar e vocês, se vocês quiserem interagir comigo, vocês mandam mensagem pelo Instagram e eu posso interagir com vocês com o maior prazer. Mas bem, vamos terminar por aqui. Vamos ver primeiro se nosso objetivo aqui foi concluído. Vamos ver se esse robozinho aqui vai funcionar. Ele agora, ele vai, faz a busca, seleciona todos.
Ele já vi que ele tem um erro aqui e depois que eu faço esse clique, eu tenho que clicar no botão de novo para ele fechar. Vamos corrigir aqui algumas coisas. Check bairro. Agora ele pegou uma expressão maior. Bem, isso aqui, ó, já vi que isso daí foi, né? A conexão de rede. E ele fez a nossa busca, né? Aqui ele trouxe 3.455 imóveis. Acho que aqui ele trouxe realmente só os imóveis que estão para alugar do Morumbi. 3.455. Vamos trazer todos eles. Para não ficar tarde, a gente vai parar por aqui e a gente vai concluir amanhã. Amanhã vamos fazer o seguinte: vamos fazer um loop para que ele navegue e capture em todas essas páginas e tragam todos esses imóveis. Vamos pegar esses 3.500 aproximadamente e vamos gravar ele todos numa planilha. Ou até melhor, gravar no banco de dados, né? Depois a gente discute aí como é que a gente poderia fazer isso se isso daí fosse uma aplicação que rodasse, por exemplo, numa corretora, né? Como é que a gente deixaria essa aplicação com uma cara um pouco mais profissional. Mas isso daí a gente continua amanhã. Então, pessoal, vamos parar por aqui. Vejo vocês amanhã. Até mais.